Enfermagem psiquiátrica. Os EUA encontram-se com um déficit de enfermagem que deve se intensificar à medida que os baby boomers, geração pós-guerra, envelhecem e a necessidade de assistência à saúde cresce. Além disso, a carência de docentes de enfermagem agrava a situação. Vestibulandos qualificados para as escolas de enfermagem são rejeitados devido à falta de professores. Em 2005, o Ministério do Trabalho norte-americano concedeu milhões de dólares em incentivos para reduzir esse déficit. As definições das competências de qualidade e segurança para a enfermagem incluem: 1. Cuidado centrado no paciente. Reconhecer o paciente ou seu representante como fonte de controle e parceiro pleno na prestação de cuidados humanizados e coordenados com base no respeito pelas preferências, valores e necessidades do paciente. 2. Equipe e colaboração. Funcionar efetivamente em equipes de enfermagem e multidisciplinares, proporcionando comunicação aberta, respeito mútuo e tomada de decisão compartilhada a fim de prestar assistência de qualidade ao paciente. 3. Prática baseada em evidências. Integrar as melhores evidências atuais à prática clínica e às preferências e aos valores do paciente, família para a prestação de uma ótima assistência à saúde. 4. Melhora da qualidade. Usar dados para monitorar os resultados dos processos de assistência e utilizar métodos aperfeiçoados para planejar e testar mudanças, a fim de melhorar continuamente a qualidade e a segurança dos sistemas de assistência à saúde. 5. Segurança. Reduzir o risco de dano a pacientes e provedores por meio de eficácia do sistema e desempenho individual. 6. Informática. Usar informação e tecnologia para comunicar-se, gerenciar conhecimento, minimizar erros e apoiar tomadas de decisões. O estresse pode ser visto como a reação de uma pessoa a qualquer mudança que exija um ajuste ou uma resposta, que pode ser física, mental ou emocional. As respostas dirigidas aos processos biológicos internos estabilizadores e à preservação da autoestima podem ser vistas como adaptações saudáveis ao estresse. Roy, 1976, definiu resposta adaptativa como um comportamento que mantém a integridade do indivíduo. A adaptação é considerada positiva e está relacionada com uma resposta saudável. Quando o comportamento rompe a integridade do indivíduo, é percebido como uma adaptação. As respostas de má adaptação pelo indivíduo são consideradas negativas ou doentias. Fator biológico, psicológico, social ou químico que provoca tensão física ou emocional e pode ser um componente na etiologia de certas doenças. Estresse como resposta biológica. Em 1956, Hansel publicou os resultados de sua pesquisa relacionada com a resposta fisiológica de um sistema biológico a uma mudança imposta sobre ele. Desde sua publicação, o autor revisou esta definição de estresse, denominados AU, estado manifesto por uma síndrome específica que consiste em todas as alterações induzidas inespecificamente dentro de um sistema biológico, Seeley, 1976. Esta síndrome de sintomas ficou conhecida como síndrome de luta ou fuga. Seeley denominou essa reação geral do corpo ao estresse síndrome da adaptação geral. O autor descreveu a reação em 3 estágios diferentes. 1. Estágio de reação de alarme. Durante este estágio, as respostas fisiológicas da síndrome de luta ou fuga são iniciadas. 2. Estágio de resistência. O indivíduo usa as respostas fisiológicas do primeiro estágio como defesa na tentativa de se adaptar ao estressor. Se ocorrer adaptação, o terceiro estágio não ocorre ou é postergado. Os sintomas fisiológicos podem desaparecer. 3. Estágio de exaustão.
Este estágio ocorre quando existe uma exposição prolongada ao estressor ao qual o corpo tem que se ajustar. A energia de adaptação é exaurida e a pessoa não consegue mais retirar dos recursos para adaptação descritos nos primeiros 2 estágios. Podem ocorrer as doenças de adaptação P.E's, cefaleias, transtornos mentais, coronariopatia, úlceras, colite. Sem intervenção para a reversão, sucede a exaustão e, em alguns casos, até mesmo a morte. Xeli, 1956, 1974. Esta resposta de luta ou fuga, sem dúvida serviu muito bem aos nossos ancestrais. Aqueles Homo sapiens que tiveram que enfrentar o urso pardo ou o tigre dente de sabre como parte da luta pela sobrevivência devem ter usado esses recursos de adaptação para proveito próprio. A resposta era desencadeada em situações de emergência, usada na preservação da vida e sucedida pelo restabelecimento dos mecanismos compensatórios para a condição pré-emergente, homeostasia. Xeli realizou sua pesquisa extensa em um ambiente controlado, com animais de laboratório como material. Ele desencadeava as respostas fisiológicas com estímulos físicos, como exposição a calor ou frio extremo, choque elétrico, injeção de agentes tóxicos, contenção e lesão cirúrgica. Desde a publicação de sua pesquisa original, ficou claro que a síndrome de sintomas, luta ou fuga, ocorre em resposta a estímulos psicológicos ou emocionais, assim como em resposta a estímulos físicos. Os estressores psicológicos ou emocionais frequentemente não sofrem resolução tão rapidamente quanto alguns estressores físicos e, por conseguinte, o organismo pode ser exaurido de sua energia de adaptação mais prontamente do que perante estressores físicos. A resposta, luta ou fuga, pode ser inadequada, até mesmo perigosa, ao estilo de vida de hoje, em que o estresse tem sido descrito como um estado psicossocial difuso, crônico e contínuo. É essa resposta crônica que mantém o corpo no estado de estimulação por períodos estendidos de tempo, promovendo suscetibilidade a doenças de adaptação. Adaptação ocorre quando a resposta física ou comportamental de um indivíduo a qualquer alteração no meio interno ou externo resulta na preservação da integridade dessa pessoa ou retorno em tempo ao equilíbrio. O que achou desse vídeo? Comenta aí, curta, compartilha para ajudar o canal. Siga nossa playlist sobre enfermagem psiquiátrica. Obrigado.